Boa tarde a todos e todas, assinantes e convidados. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. Nós damos prosseguimento hoje à série de webinars com especialistas e integrantes dos três poderes para tratar das principais consequências da crise. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. A nossa convidada especial de hoje é a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, Marta Sellier. Para entrevistá-la, contaremos com a participação especial do nosso repórter em Brasília, Bernardo Gonzaga. Lembrando que os assinantes e convidados podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom. O evento de hoje é transmitido também ao vivo no canal do Jota no YouTube. Aproveito para lembrá-los de que quem quiser assinar o canal, pressionando a tecla do sininho no canto direito superior da tela, pode receber os avisos sobre os conteúdos e transmissões do Jota em tempo real. Secretário, muito obrigado pelo seu tempo, ficamos honrados com a sua presença. Diante do alto grau de imprevisibilidade trazido pela pandemia, gostaria de saber da senhora quais os ajustes estratégicos que o governo está planejando para adequar o plano de concessões, em especial para a infraestrutura, visto que o capital privado será decisivo para fazer frente à retomada da economia, como bem tem dito o ministro Paulo Guedes. Qual é o papel do PPI nesse percurso de recuperação? Muito obrigado e boa tarde. Excelente, Fábio. Obrigada. Boa tarde, Bernardo, também. Uma oportunidade para o PPI estar aqui, enfim, explicando um pouco do nosso papel e da relevância do programa agora, em tempos de crise de saúde, e da importância desses investimentos, dessas parcerias com o setor privado na área de infraestrutura para a retomada aí dos empregos, do crescimento no Brasil. Então, vou falar brevemente sobre o programa para fazer um nivelamento aqui para aqueles que não conhecem. O PPI foi criado em 2016, é o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, e ele foi criado no intuito de dar maior transparência e visibilidade em relação aos projetos que o Governo Federal tinha na sua prateleira, vamos dizer assim, em estruturação, na área de transportes, na área de energia, principalmente obras relevantes e vultosas na área de infraestrutura, para viabilizar concessões com empresas privadas, investidores privados. Então, inicialmente muito focado em rodovias, em aeroportos, em portos, mas também na área de energia, leilões de geração, de transmissão, setor de óleo e gás. A gente tem evoluído muito nessa carteira do PPI para tentar ao máximo agregar outros setores e diversificar essas parcerias, tanto no âmbito do governo federal, tanto quanto apoiando os subnacionais. Então, é um programa relativamente jovem, vamos dizer assim, né? 2016 é relativamente recente, mas que já trouxe muitos resultados interessantes, porque facilita muito o contato e o acesso dos investidores interessados em investir em infraestrutura no Brasil com o governo brasileiro. Então, a gente sabe que a estrutura do governo brasileiro não é trivial em termos de saber quem é o seu interlocutor, né? Se você está interessado em tratar de uma concessão ferroviária, quem você deve buscar? É o Ministério da Infraestrutura? É a Agência Nacional de Transportes Terrestres? É o Centro de Governo ali, a Casa Civil? Mas se você quiser falar de telecom, investimentos em telecom, já vamos deslocar para um outro ministério? Quem é o seu interlocutor? É outra agência? Eu falo com o ministério ou eu falo com a agência? Então, a gente tinha muitos reportes de que, às vezes, você traz um investidor institucional relevante, por exemplo, para o Brasil, uma vinda rápida a Brasília, ele não consegue falar com todos os players que ele precisa. Então, o papel do PPI é muito facilitar a percepção de todos esses investimentos que estão na carteira, entender qual é a etapa de cada um deles, e facilitar esse acesso às informações técnicas. Como estão esses estudos de viabilidade, os estudos econômico-financeiros, os estudos ambientais, os estudos de engenharia? Como é que está a redação do edital e do contrato desses projetos que estão na carteira? Já teve consulta pública? Em que momento eu posso me manifestar formalmente? Ao mesmo tempo, quero trazer a experiência de outros contratos e outros países para o processo, para tentar aprimorar esse processo. Então, o PPI é esse grande hub facilitador do contato do investidor ou do potencial investidor
com o governo brasileiro para conhecer melhor esses processos e poder participar melhor da construção de tudo isso. Ao mesmo tempo, o PPI tem um papel muito importante na coordenação com todos esses ministérios envolvidos, e isso permite que a gente tenha no governo federal um locus que conhece os principais processos de estruturação e permite trazer as melhores práticas de um setor para o outro. Que isso também era uma crítica muitas vezes dos investidores. Uma agência de um setor não conhece o que outro setor está fazendo e é difícil levar as melhores práticas de um setor para o outro. Então, o PPI acabou facilitando muito também esse desenvolvimento de melhores práticas em diferentes setores de infraestrutura. A gente tem um papel relevante também com, por óbvio, os organismos multilaterais, as embaixadas, o Tribunal de Contas da União, em toda a avaliação desses processos, na melhoria desses processos, temos uma relação excelente com os técnicos e os ministros do TCU, com o Congresso Nacional, porque muito da nossa agenda de fomentar investimentos no Brasil, de trazer mais investidores, passa por algumas melhoras em projetos de lei, em atos normativos, para dar mais segurança jurídica para esse investidor no Brasil, trazer mais previsibilidade regulatória, abrir mercados ainda muito fechados, como é o caso do saneamento básico, que vocês devem estar acompanhando de perto muita discussão em relação ao PL de saneamento básico que está no Senado agora. A gente tem apoiado muito essa agenda, porque além do trabalho de estruturação dos estudos de viabilidade, etc., de montar os blocos, a gente precisa ter uma legislação que dê segurança e previsibilidade para o investidor que vem. Então, essa atuação, vamos chamar assim, multifacetada, que o PPI tem dentro do governo e que agora tem estendido cada vez mais os braços para apoiar as parcerias no âmbito dos subnacionais. Então, se antes o PPI focava apenas em concessões e PPPs, e privatizações de projetos cuja competência é da União, como é o caso dos aeroportos, das rodovias, dos portos, das ferrovias, do setor de energia, hoje a gente ajuda a estruturar e apoia vários governos estaduais e municipais também em parcerias de projetos que a competência não é nossa de assinar o contrato, mas que nós temos toda a condição de levar o nosso know-how, as equipes e até mesmo recursos do governo federal para a estruturação desses projetos. Então, eu estou falando essencialmente de saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação pública, mobilidade urbana, que são todos setores muito importantes para a população, que têm oportunidades gigantescas de investimento no Brasil e que muitas vezes as parcerias não acontecem no ritmo e na quantidade que o Brasil poderia ter por falta de capacidade de estruturação nos entes. Então, a gente tem cada vez mais também se colocado à disposição, o PPI, o governo federal, via os seus bancos também de fomento, o BNDES, a Caixa Econômica, para ajudar a estruturar essas parcerias no âmbito dos subnacionais. Então, um resumo breve aí, para colocar todo mundo na mesma página, em relação ao que é o programa e como ele funciona. Correto, Fernando. Obrigado. Olá, doutora. Aproveitando o que a senhora falou a respeito do saneamento, né, o PPI ele tem sido usado muito como auxiliador de estados e municípios, né, na estruturação de projetos de saneamento. Desses projetos que estão em elaboração com a ajuda do PPI, alguns deles serão qualificados esse ano, e desses projetos, algum deles precisa da aprovação do novo marco? Então, o saneamento básico, ele foi qualificado no PPI como uma política de apoio ao desenvolvimento de parcerias para a universalização do saneamento básico. Então, tem um decreto do presidente da República, incluindo formalmente esse apoio no âmbito do PPI. A partir desse decreto, a gente consegue apoiar toda e qualquer iniciativa de saneamento básico que nos peça para dar esse apoio de estruturação. A gente tem trabalhado essencialmente em duas grandes frentes. Uma é com o BNDES. Então, o BNDES, ele tem dialogado com os governadores e com os prefeitos para entender qual o potencial de formação de blocos para que a gente possa estruturar contratos de concessão numa escala mais vantajosa, vamos dizer assim, tanto para a estruturação do projeto, porque a gente sabe que o tempo de estruturação, né, de uma
concessão de água e esgoto, o tempo que você leva para realizar todos os estudos, minutar edital, contrato, realizar consulta pública, envolvimento dos tribunais de contas, etc., é um tempo que normalmente leva mais de um ano em estruturação. Então, sabendo que um projeto leva mais de um ano para estruturar, quanto mais municípios participarem desse projeto, quanto maior a abrangência para a população, melhor o projeto do nosso ponto de vista. Então, o banco fez um belíssimo trabalho de diálogo com esses prefeitos e governadores para tentar montar esses blocos. Vários blocos hoje estão em etapa de estruturação, outros, eventualmente, por resistência de alguns governadores, governos locais, acabaram não avançando. Então, o governo federal, o BNDES, não teve o sinal verde para avançar com o projeto. Mas hoje nós temos alguns em estágios bem adiantado. O primeiro que deve vir a ter o edital publicado deve ser a região metropolitana de Maceió, em Alagoas, que é um projeto super interessante que envolve a companhia estadual na produção de água bruta. Ao mesmo tempo, a concessionária faz vários investimentos para a distribuição dessa água e também, principalmente na rede de esgotamento sanitário, que é a infraestrutura mais carente, né, de investimento. Perdão, é onde no Brasil a gente tem a maior carência na prestação de serviço do esgotamento sanitário. Então, a concessionária ela vai ter a obrigação de levar a água com qualidade e de investir em toda a rede de esgotamento sanitário para a coleta do esgoto e o tratamento do esgoto em toda a região metropolitana de Maceió, em Alagoas. Esse é um projeto com mais de 2,5 bi de investimentos estimados. Muito desse investimento é feito nos primeiros anos da concessão e esse projeto deve estar com o edital na rua já no final desse mês, a gente espera, do mês de maio. Então, o governador de Alagoas, que vai estar publicando esse edital, o governo federal está só apoiando esse projeto. A sua pergunta, a gente precisa da aprovação do projeto de lei para publicar esse edital e seguir em frente com essa concessão? Não, não precisamos, mas certamente nós teremos outro nível de investidor interessado se nós tivermos esse projeto aprovado até a realização do leilão. A gente está prevendo realizar esse leilão aproximadamente em setembro desse ano. Entre a publicação do edital e a realização do leilão tem um tempo longo, até para a gente considerar a situação atual, né, da crise, eventuais dificuldades de deslocamento, então para que os investidores tenham tempo de fazer as análises e de efetivamente aparecer nesse leilão com um bid interessante, com um projeto bem estudado, e a gente espera que até esse leilão nós tenhamos sim esse marco aprovado, porque se eu tiver uma outra legislação por trás desse setor, dando segurança jurídica, dando previsibilidade regulatória, que é o que o projeto de lei faz, eu tenho certeza que eu consigo trazer outro nível de investidor para participar desse processo, né? Investidores institucionais, fundos de pensão de outros países, grandes fundos que têm interesse em investir no saneamento básico no Brasil e que ainda estão muito receosos por essa falta, digamos assim, de previsibilidade regulatória, por uma legislação que não se mostra tão aberta ao investimento privado no setor de saneamento básico. Então, temos esse projeto seguindo... Secretária, só um minutinho, só desculpa interrompê-lo, mas ainda sobre esse projeto. O texto que está no Senado, ele satisfaz, na sua visão, esse investidor que está demandando segurança jurídica e previsibilidade? É um texto que, de alguma maneira, ele contempla essas premissas? Perfeito, sim. A nossa avaliação é que o texto está bem maduro, ele traz como principal avanço essa previsão de uma agência no âmbito do governo federal, que seria a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, hoje já existente, mas ainda sem competências no setor de saneamento básico. O projeto de lei turbina as atuações, as competências da ANA para prever diretrizes regulatórias para o setor de saneamento básico. Então, a vantagem disso é que hoje, pelo fato do saneamento ser um serviço de competência local, você tem uma diversidade de agências reguladoras que regulam, atuam nesse setor,
no âmbito do município, no âmbito do estado, às vezes no âmbito da região, com diferentes níveis de capacidade regulatória, vamos dizer assim. Tem agências muito boas, tem agências bastante enfraquecidas tecnicamente, financeiramente, tem agências autônomas, tem agências nem tão autônomas assim, e há uma dificuldade de diálogo entre todas essas agências e de uma padronização que possa envolver previsibilidade regulatória. Então, é difícil para o investidor que quer vir com peso para o Brasil pensar, poxa, se eu estiver fazendo obra em São Paulo, vão me tratar de um jeito, mas se a minha obra for ali no estado do Rio de Janeiro, já vai ter outro tratamento, a minha prestação de serviço numa cidade, às vezes não precisa nem extrapolar a fronteira do estado. Às vezes, só de você migrar de uma cidade para outra, você já sai da jurisdição de uma agência para outra e já tem outro tipo de tratamento. Então, isso é muito complicado do ponto de vista da previsibilidade necessária para o investimento privado. Então, o projeto de lei traz, sim, essa vantagem das diretrizes por parte do governo federal. Você vai passar a ter um arcabouço regulatório previsível por parte dessa agência no âmbito do governo federal, que é a ANA. Acho que esse é um ponto muito importante. E o projeto de lei traz obrigatoriedades em relação a esses contratos, ao cumprimento de metas, à qualidade dos serviços prestados, e também prevê ali os direitos e deveres, né, do prestador de serviços, a questão da revisão tarifária, da contabilidade regulatória, das hipóteses de indenização, das hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos que a gente está vendo agora nesse período específico de crise na área de saúde. Quão importante é você ter um contrato bem desenhado, que tenha uma boa alocação de riscos e deixe claro o que é risco do concessionário, o que é risco do poder público, do poder concedente. Então, eu acho que o projeto que está no Senado está, sim, na direção correta. É claro que se a gente se debruçar sobre todos os artigos, tem sempre um ajuste aqui ou outro a ser feito. Eu fiquei particularmente preocupada com o fato do texto, o texto final ter retirado os resíduos sólidos urbanos das regras gerais de esgotamento. Eu não vejo vantagem nisso. Acho que a gente tem que tratar resíduos sólidos da mesma forma como a gente trata os contratos de água e esgoto no que for possível, né? Claro que resíduos têm suas especificidades, mas eu defendo que também passe por processos de concorrência, defendo que também tenha ali as previsões dos contratos conforme consta no projeto de lei. Então, essa separação entre água, esgoto e resíduos do ponto de vista regulatório, eu não acho interessante, mas isso é um artigo do projeto que eu acho que pode ser revisto. E um ponto muito importante do projeto, eu diria que o núcleo duro dele é justamente abrir esse mercado, possibilitar, por exemplo, a venda de controle das estatais, que hoje a gente está estruturando esses projetos que eu falei, a região metropolitana de Maceió, o projeto no Rio, o projeto no Amapá, o projeto no Acre, todos esses blocos de saneamento básico que a gente está estruturando via BNDES, são projetos de concessão em que a gente tenta ali abarcar de alguma forma a companhia existente quando necessário, como é o caso de Alagoas e do Rio de Janeiro. Hoje, se você quiser vender o controle de uma companhia estadual de saneamento, literalmente falar em privatização, a legislação te impede. A legislação de saneamento hoje e a de consórcios, etc., ela te impossibilitou a venda do controle. Se você vende o controle, caem todos os contratos. O que significa que você não vai vender porque a companhia de saneamento só vale pelos contratos que ela tem. Então, foi um artifício colocado na legislação que fechou esse mercado. E hoje, se o governador quiser, ele não pode avançar com essa capitalização, vamos dizer assim, da companhia cada vez mais importante, porque a gente está vendo que a crise, a situação dos estados, dos municípios, do próprio governo federal, pré-Covid, já não era trivial, a situação fiscal. Né? A gente viu a última dotação orçamentária para investimentos no âmbito do governo federal, a lei orçamentária previa algo na casa de 16 bilhões de reais em 2020 para investimentos em infraestrutura. 16 bilhões de reais para o governo federal é muito pouco, é muito pouco, porque aí você tem que considerar que tem investimento em absolutamente todos os setores.
Então, não é com investimento público que a gente já estava avançando no nosso gap de infraestrutura antes da crise. E agora, com a crise, é claro que está tendo essa discussão do papel do Estado, né? Da importância da retomada de investimentos públicos, etc. Mas o que a gente tem que entender primeiro é a questão do realismo fiscal de estados e municípios, e mesmo a União, que já estavam com o fiscal comprometido. Agora, com a crise, o endividamento vai aumentar muito, né? A gente viu o tamanho do pacote que o Ministério da Economia anunciou, que vai desde linhas de capital de giro a pagamento de parte da folha de pagamentos, parte do salário dos colaboradores para evitar que eles sejam demitidos, a esse grande benefício para os informais, né? O auxílio para todos aqueles que estão perdendo seus empregos ou simplesmente não estão conseguindo se remunerar por conta do isolamento, né, por conta do fechamento de tantos comércios, etc. Então, a gente sabe de um impacto fiscal aí de mais de 300 bilhões de reais do que já foi feito, né, só nesses primeiros meses. Então, a gente sabe também que isso se projeta para frente, que a gente tende a ter esse impacto ainda maior, e isso implica endividamento, isso implica numa série de questões que a gente vai ter que lidar lá para frente. Então, precisamos sim de investimentos privados no setor de saneamento básico, e eles se tornam cada vez mais urgentes à medida que a gente reduz a capacidade do Estado de fazer investimentos públicos. A senhora entende, secretária, que esse cenário que a senhora descreveu, ele autoriza a gente a avaliar que, inclusive, os estados que têm companhias que estão relativamente saudáveis, mas que fiquem estimulados aí, dado esse novo momento da economia de cada região, e também o impacto fiscal que eles vão sofrer agora com a queda da arrecadação, etc., vai haver um estímulo a que esses governos privatizem, enfim, vendam o controle das suas empresas, mesmo aquelas empresas que estão relativamente saudáveis? Eu acredito que sim. Assim, é lógico que nós precisamos da aprovação do marco, é um primeiro passo. Então, a gente não tem ouvido muito avanços com os governadores em relação a essa questão das privatizações, porque hoje sequer a legislação permite, né? Então, acho que já tem uma trava legal que a gente está tentando superar. Por outro lado, o que a lei faz e vai permitir essa mudança legal é dar essa autonomia para que se possa tomar essa decisão. Em nenhum momento tem gente que critica o projeto de lei e diz que ele é privatista. E nada. Ele pode ser aprovado e o mundo continuar exatamente como ele está. Porque uma lei do executivo, uma lei federal, não pode impor ao governador que venda a sua estatal. Não tem nada nesse sentido. Mas ele abre a possibilidade. Então, o que vai estar em jogo? O endividamento dessas empresas, a capacidade que elas vão ter de fazer investimentos com capital próprio, tendo em vista que a gente não acredita que os governadores vão poder aportar nessas companhias para fazer investimento. E tem uma série de travas também, quando a gente fala do regime privado versus o público, é toda uma legislação também para contratar, é toda uma governança por trás de uma empresa privada que a gente não tem na empresa pública. É toda uma sequência de exigências que são benéficas, de certa forma, para o setor. Então, se você pensar que uma empresa privada não precisa licitar para fazer uma obra, que ela não precisa passar por todas as amarras que o poder público passa, você percebe que ela já larga lá na frente, né? Muita gente fala, mas a gente não pode demonizar a empresa pública, tem muito servidor ali, muito colaborador fazendo bom trabalho, tem empresas que trabalham bem. É verdade, mas mesmo que eles sejam muito profissionais, se dediquem muito e tenham recursos para investir, eles não concorrem em igualdade de condições com a empresa privada, porque eles têm que conseguir antecipar muito mais os seus investimentos, as suas manutenções, as suas compras, porque eles estão sujeitos a um regime de competição e concorrência que o privado não está, certo? Então, tem várias vantagens na nossa visão para que essas empresas aos poucos vendam controle e tenham cada vez mais participação de acionistas privados, ajudando a trazer mais equity para fazer investimentos e também acelerando as tomadas de decisão, ganhando aí eficiência para fazer os investimentos em saneamento básico. Secretária, voltando um pouco em relação à estabilidade que a Covid já trouxe e provavelmente vai continuar,
Como que vocês estão pensando assim, os contratos de concessão futura assim, em relação ao que as mudanças que a Covid vai trazer? Quais mudanças vocês estão pensando nesses contratos? Bom, a gente está acompanhando aí diversos setores, né, nessa crise, e eles respondem de formas distintas. Então, para a gente separar um pouco as situações, você vai ter setores de infraestrutura muito afetados, como é o caso dos aeroportos, da aviação civil. Mesmo que você continue tendo movimento de cargas, a parte mais relevante, principalmente no Brasil, que é de passageiros, muito comprometida com a crise, né? Então, temos dois grandes desafios. Um é recuperar esses contratos após a crise e manter esses operadores atuando durante a crise. Cada contrato desses, por mais que seja um privado atuando, é um bem público, né? O aeroporto está prestando serviços públicos. Ele foi concedido para um player privado, alguns, né? Porque nós ainda temos muitos aeroportos no Brasil administrados pela própria empresa pública, pela Infraero, mas muitos deles foram concedidos para investidores privados de várias partes do mundo, e todos eles estão sentindo, não só no Brasil, mas por onde atuam, né? Setorialmente no mundo inteiro, os aeroportos estão literalmente sangrando do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem uma primeira missão como governo brasileiro, que é acudi-los com financiamento para que eles tenham capital de giro, acudi-los no caixa, porque eles são serviço essencial, eles não podem fechar as portas. Se eles não podem fechar as portas, a gente precisa ter certeza que eles estão em condições mínimas de continuar seguindo. Por isso esse esforço grande dos bancos de viabilizar essas linhas de financiamento, por isso um esforço muito grande do ministro Tarcísio com o ministro Guedes para viabilizar a postergação de pagamentos de outorgas e até mesmo algumas tarifas, como as tarifas aeronáuticas, tudo isso para facilitar e dar algum fôlego de caixa para esses operadores, para que eles continuem de portas abertas, prestando serviço de qualidade, mesmo que com pouquíssimos voos. No dia seguinte da crise, a gente vai ter que conseguir estudar como compensá-los, né? Eles fizeram investimentos elevadíssimos, têm gastos enormes por conta da gestão desses ativos e aconteceu algo absolutamente imprevisível que não pode ser imputado a eles a causa, né, dessa crise na área de saúde. Então, naturalmente, seria um equilíbrio a favor da concessionária. E como é que a gente calcula esse reequilíbrio e quais são as formas de reequilibrar esses contratos? Então, o cálculo vai depender muito da extensão. Hoje a gente ainda não consegue dizer quando nós vamos voltar a ter os aeroportos movimentados como antes, exatamente em que momento a gente retoma a movimentação que nós tínhamos antes da crise, né? 2019, em que momento a gente retoma essa movimentação em que paramos? A gente está falando de uma recuperação em V, em que você tem uma crise, cai muito, mas você retoma com velocidade? Ou a gente está falando de uma curva mais abaulada, em que você vai demorar aí talvez alguns anos para voltar a ter a mesma movimentação nos aeroportos que você tinha antes da crise? Então, todas essas variáveis vão ter que ser analisadas para a gente poder dar uma resposta de qual é o reequilíbrio devido para cada uma dessas concessionárias. E esse reequilíbrio pode acontecer de várias formas. Você pode ter uma extensão do contrato da concessionária, eventualmente era um contrato de 20 anos, que o concessionário tinha só mais 10 anos naquele aeroporto, e você pode ter uma extensão em prazo. Você vai ganhar mais 5 anos para poder explorar esse aeroporto. Ou você pode ter uma alteração no reequilíbrio tarifário. Vamos rever algumas tarifas, aumentar algumas tarifas para que você se remunere melhor ao longo dos anos da concessão que você ainda tem pela frente. Ou um reequilíbrio de obrigações. Olha, você tinha obrigação de construir uma nova posição de pátio naquele aeroporto, ou novos fingers, novas pontes de embarque, você tinha obrigação de instalar alguns equipamentos novos, e eu vou te desonerar dessas obrigações como poder público, ou eu vou postergar essas suas obrigações ao longo do tempo. Então, eventualmente, uma nova pista de pouso que você tinha que começar a construir em 2021, eu vou empurrar ela para você começar ela só a partir de 2023, 2024. Então, vários são os mecanismos aí de reequilíbrio possíveis, inclusive financeiros, né? Porque todos esses concessionários de aeroportos, eles pagam a União, eles pagam outorgas para a União, são valores
devidos pela exploração dos aeroportos, e você pode ter um reequilíbrio também de redução do valor devido. Então, por conta da pandemia, de todos os prejuízos que a concessionária teve, eu vou diminuir o valor que ela deve para o governo federal e, de certa forma, dessa maneira, recompensá-la, né? Então, esses são exemplos de como os contratos atuais podem ser revistos. E aí, a gente tem os contratos para frente. Então, por exemplo, mantendo o exemplo dos aeroportos, a gente está estruturando o Ministério da Infraestrutura e a ANAC, que é a agência reguladora do setor, projetos que estão na carteira do PPI, 22 aeroportos que estão em estruturação em 3 diferentes blocos do país. Então, como esse leilão que estava previsto para dezembro desse ano, já teve a fase de consulta pública concluída, então todas as minutas de edital, de contratos, estudos foram viabilizados para potenciais interessados, todos avaliarem esse processo. Tivemos centenas de contribuições e agora a ANAC e o Ministério estão avaliando essas contribuições para ter finalmente os documentos finais, e a ideia seria tentar realizar esse leilão em dezembro. Eu consigo realizar o leilão nas mesmas condições que eu estava prevendo antes da crise? Dificilmente, né? Porque antes da crise, provavelmente a minha demanda projetada para o ano de 2021 era um crescente em relação a 2020 e por aí vai. Então, normalmente, quando a gente faz estudos de viabilidade de projetos de infraestrutura, a gente projeta o crescimento da demanda por aquele ativo ao longo dos anos, e isso muito influenciado pelo crescimento do PIB estimado do país e daquela região específica ao longo dos anos. E a gente projeta todos os investimentos que vão ter que ser feitos para a gente manter um determinado nível de serviço naquele ativo ao longo dos anos. Então, se a demanda cresce muito, o aeroporto já está muito pequeno, você vai ter que fazer mais terminal, mais pátio, mais pista, mais investimentos em infraestrutura, e a gente costuma trabalhar com gatilhos. Então, quando você atinge um número X de passageiros ou de aeronaves, estoura um gatilho de demanda e você já tem que estar realizando um novo investimento em infraestrutura. E por aí vai. Então, ao longo do contrato todo, você tem uma curva projetada de demanda ascendente com gatilhos de investimento. Claramente, por conta da crise, o que nós tínhamos estimado para 2021 em termos de demanda está superestimado. E por aí vai. Então, é natural que a gente tenha que fazer um ajuste nessa demanda inicial e, consequentemente, nos gatilhos. Então, isso é uma coisa que nós já sabemos. Agora, quanto que eu vou precisar ajustar vai depender muito também da extensão dessa crise. Então, hoje é uma resposta que a gente ainda não tem, mas que a gente acredita que, enfim, vamos conseguir calibrar aí daqui para frente. Outro ponto relevante são algumas exigências contratuais. Por exemplo, a gente está discutindo muito a questão da obrigatoriedade de ter um operador aeroportuário dentro da SPE, ou seja, dentro do consórcio que vai participar ali dos bids do leilão por aquele aeroporto. Até então, a regra era no sentido de evitar que viesse só um investidor financeiro. Se demandava sempre que um investidor operacional, que tem experiência de operação de aeroportos, que conhece do business, do métier, estivesse junto com um operador financeiro. Então, você poderia até ter só um operador de aeroporto participando, como foi o caso da AENA, por exemplo, os operadores espanhóis que venceram um bloco super importante de aeroportos no Nordeste aqui no ano passado. Mas você não poderia ter só um investidor financeiro sem esse sócio operador, vamos dizer assim. E hoje a ANAC já está disposta, está discutindo junto com o Ministério da Infraestrutura, e nós apoiamos também essa ideia não só para aeroportos, para vários outros setores, que, tendo em vista a realidade da crise e a dificuldade financeira de alguns operadores, que talvez eles não possam entrar aportando recursos, né, fazendo investimento. Talvez eles possam ser contratados. Então, você traz um investidor financeiro que participa de um leilão, que é a concessionária, e ele contrata uma Fraport, uma AENA, uma Zurich, uma Vinci, que é a francesa, enfim, ele vai poder contratar uma empresa sem necessariamente ela tem que ser sócia, aportando garantia, aportando equity para dentro da concessão. Esses ajustes acho que vão ser importantes para a gente lidar com a situação de dificuldade financeira de muitos operadores de infraestrutura em vários setores,
e a gente vai poder calibrar isso daqui para frente para garantir que os leilões aconteçam. Acho que o principal norte é que a gente não atrase os leilões, na medida do possível. Algum atraso é possível que aconteça, mas tendo a percepção de que a gente consegue fazer um leilão que tem mais de um interessado, vamos tocar o leilão. Porque se antes a gente focava muito em leilões muito concorrenciais, com muitos players participando, buscando ter a maior outorga possível ou a menor tarifa possível, a depender de qual é a variável do leilão, hoje, diante da crise, eu acho que a prioridade tem que ser muito mais realizar o leilão para não postergar o investimento. Então, é claro que a gente não quer fazer leilão vazio, a gente não quer um leilão que só tenha um player interessado, porque a concorrência é super importante para extrair valor e trazer um operador de qualidade para o processo. Então, esse é um ajuste também que a gente vai ter que fazer com muito diálogo com os investidores para saber se a gente está maduro para lançar um edital, se a gente consegue fazer um leilão, mas acredito eu com muito menos apego a esses elevados valores de outorga ou elevados deságios, né? Quando a gente fala de menores tarifas ou menores receitas, como é o caso do setor de transmissão de energia. O foco tem que ser gerar investimento e gerar emprego mais do que nada neste momento. Atrasar o mínimo possível os leilões de infraestrutura. Então, pelo que a senhora disse, o objetivo é tentar manter o máximo possível esse calendário, né? E aí, pontualmente, discutir ajustes em editais, seja aí discutir compensações, para que a gente continue tendo pelo menos uma previsibilidade para a realização desses certames, é isso? Perfeito. A disposição para discutir os editais é total. Do governo como um todo, das agências, do PPI principalmente, porque a gente quer acertar. Então, esse diálogo com os potenciais investidores, o diálogo com o Tribunal de Contas, que é quem está checando de fato se as nossas previsões estão adequadas, se o interesse público está sendo ali ao máximo resguardado, etc. Tudo isso é fundamental e a gente está disposto a fazer quantos ajustes forem necessários para garantir que os leilões aconteçam, que os investimentos aconteçam. Então, menos apego com as regras do passado, né? Muitas vezes, eu sempre exigi um operador aeroportuário, por que agora eu vou deixar um leilão só com investidor financeiro? Porque a gente quer que as obras aconteçam, que o investimento chegue, que os empregos sejam criados, e a gente está disposto a flexibilizar algumas exigências em prol de tudo isso. Então, acho que o norte é esse, na verdade, o máximo de diálogo e o máximo de capacidade de revisão de algumas regras e de algumas práticas do passado, com foco na realização dos leilões. Secretário, eu queria explorar um pouco o seu conhecimento na área do setor aeroportuário, para indagá-la sobre a situação das aéreas. Eu sei que não é uma atribuição direta do PPI, mas como é fundamental para a modelagem e para o sucesso dos leilões que exista um tráfego aéreo, e as empresas aéreas estão sob ataque, então sem liquidez, sem fluxo de caixa, praticamente no chão, não estão voando. Eu queria saber se, da parte do PPI, existe um diálogo também com outros setores do governo para ter informações a respeito das medidas que possam socorrer especificamente o setor aéreo, até para garantir que exista uma previsão, pelo menos, de uma retomada desse tráfego aéreo no segundo semestre. Como é que isso impacta, por exemplo, o investidor que está olhando para esses leilões, observando também a saúde financeira das empresas do setor aéreo? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa preocupação e como é que a senhora tem endereçado esse tema aí, seja de discussão com investidores, seja no âmbito do governo. Perfeito. O Ministério da Economia tem olhado com muita atenção alguns setores específicos. Por que alguns setores? Porque eles são mais impactados do que outros e porque eles têm maior dificuldade de voltar a produzir resultados se a empresa quebra. Então, vou dar um exemplo. Bares e restaurantes. É claro que é trágico e o governo está muito preocupado com todo o fechamento dos bares e restaurantes, mas se eu tiver um bar específico, um restaurante específico que quebrar durante a crise, assim que a gente tiver uma retomada da economia, abertura do comércio,
a gente sabe que tem demanda para bares e restaurantes que trazem de volta bares e restaurantes. Se não for aquela empresa específica se reestruturando, outro restaurante virá, outro bar virá e a vida segue. Então, nesse sentido, o Ministério da Economia e o governo federal têm buscado tratar os setores de forma mais horizontal, vamos dizer assim. Eu não vou ajudar um grupo específico, eu vou pensar alternativas para que todos possam ter algum tipo de alívio de caixa. Então, linhas de financiamento que possam atingir desde as micro, pequenas, médias e grandes empresas, tudo isso está sendo pensado. Postergação de FGTS para ajudar as empresas em relação à questão da oneração da folha, apoio no pagamento dos salários para aqueles que afastarem os seus colaboradores ou reduzirem a jornada, o governo está pagando parte do salário, todo esse voucher dos informais, etc., para que essas pessoas possam voltar a trabalhar no pós-crise, motoristas de aplicativo e tantas pessoas que trabalham em restauração, nas ruas, né, vendendo coisas que não estão mais conseguindo oferir suas rendas. Então, tudo isso está acontecendo de forma não setorial, né? Abrange todo mundo. Agora, as aéreas, se uma aérea quebra durante a crise, não vai ser no dia seguinte que eu vou ter outra aérea ocupando esse espaço. Tem toda uma discussão em relação ao leasing das aeronaves, ela é muito intensiva em investimentos, em capital, não é trivial. Não significa que no pós-crise a gente não possa ter novas empresas se estruturando, a gente não possa ter fusões acontecendo, a gente não possa ter mudanças nesse mercado. Mas, de alguma forma, é importante que o governo atue para que a gente não tenha uma interrupção da prestação do serviço, né? O transporte é essencial, o transporte aéreo é essencial. A gente não pode se comportar de tal forma irresponsável que no day after a economia se recupere e a gente não tem avião para voar. Que economia é essa que se recupera sem ter avião? E todo o impacto disso em diversas cadeias de produção e até mesmo no transporte de equipamentos de saúde, de órgãos, de profissionais de saúde. Então, a empresa aérea não é um restaurante. Não pode ser tratada como um restaurante, tem que ter um cuidado maior do governo. Eu acredito que os times diretamente envolvidos do Ministério da Economia estão tendo todo esse cuidado e atuando com esse nível de sensibilidade. Nós, PPI, nós atuamos com infraestrutura, né? Então, não é diretamente, eu não estou me relacionando diretamente com as empresas aéreas, mas troco figurinha com um CEO ou outro e sei que esse cuidado está sendo levado em conta. Secretária, uma pergunta mais de âmbito político. Pelas conversas que a senhora tem com os investidores, como que as recentes falas do presidente Jair Bolsonaro de quebra de regras de isolamento e também as recentes trocas nos ministérios da Saúde e da Justiça têm repercutido entre os investidores? Isso está trazendo, está sendo visto como uma insegurança entre eles? Veja, no mundo todo, conversando com investidores de todos os países, que é o que a gente faz regularmente, está muito claro que não há um consenso universal sobre formas de comportamento em relação à crise, né? A gente vê a discussão, por exemplo, na Europa, alguns países como a Dinamarca e a Suécia abrindo escolas ou nunca tendo fechado escolas, outros países com uma postura muito mais restritiva em relação à circulação de pessoas, e uma desinformação muito grande hoje ainda em relação a quem está certo, né? Claro que eu não sou da área de saúde, então não posso fazer nenhuma ponderação em relação a todas as políticas que estão sendo adotadas, mas a gente percebe nas conversas com investidores que a polêmica que existe no Brasil, ela é uma polêmica universal, no sentido de que você tem alguns investidores que dizem, olha, é muito importante manter alguma atividade econômica, porque uma crise muito profunda mata muito mais pessoas do que, eventualmente, uma crise de saúde
por conta do Covid. E outros investidores com uma postura muito mais cautelosa, advogando um isolamento mais alongado e mais profundo, vamos dizer assim, com o retardamento da abertura dos comércios. Então, eu não acho que as divergências que acontecem no Brasil, no campo político, e mesmo com os cidadãos, né, conversando entre amigos, a gente verifica que os posicionamentos são divergentes, né? Tem muitos com uma visão de que um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tende a sangrar muito com isolamento profundo. Muitas pessoas não podem ficar em casa, muitas pessoas não têm casa, não é a realidade de todos os países do mundo, é a nossa realidade, e muitas pessoas não têm como pagar o básico das contas e da sobrevivência se não estiverem exercendo alguma atividade laboral. Então, eu não acho que o Brasil, apesar de a gente estar vivendo um momento ruidoso, né, vamos dizer assim, eu não acho que ele seja diferente de ruídos que estão acontecendo em outros países. A gente viu na Inglaterra, né, a posição do primeiro-ministro de início muito não cauteloso ou não preocupado com o lockdown, hoje já com uma postura completamente diferente. Por outro lado, outros países na Europa não, mesmo vendo ali a Inglaterra relativamente próxima, não estão tendo a mesma postura, estão reabrindo as escolas, alguns sequer fecharam as escolas. Então, os embates que acontecem no Brasil acontecem no mundo, e os investidores não têm enxergado os embates no Brasil de forma muito diferente do que tem acontecido em outros países. Então, não acho que isso nos coloque numa posição distinta em relação a outros países. Pelo contrário, um feedback muito positivo que eu tenho tido de alguns investidores da área de infraestrutura é que o Brasil, ele tem um diferencial de gap de infraestrutura que torna a gente permanentemente atrativo. Por quê? Porque em alguns países, os investidores estão fazendo a seguinte conta: olha, para eu investir numa ferrovia aqui, ou para eu investir num determinado ativo, em telecomunicações, por exemplo, o PIB tem que crescer uma taxa X para eu conseguir ter um retorno para o meu investimento. No Brasil, a gente tem um gap tão grande, quando a gente fala de telecom, por exemplo, falta tanta fibra ótica, falta tanto investimento em equipamentos e infraestrutura para universalizar os serviços pelo Brasil inteiro, que, na verdade, você não precisa ter um crescimento de PIB gigantesco para viabilizar o investimento. Esse gap de infraestrutura em tantos setores, eu falei de telecom, saneamento, por óbvio, a gente tem 100 milhões de pessoas desatendidas no esgotamento, e o esgotamento é um produto que você está pagando na conta de água e luz, então é algo rentável e é algo não tão arriscado como investimento. Isso tem tornado o Brasil um locus de maior interesse, na verdade, para o pós-crise. Porque a gente tem esse país gigantesco, com muita infraestrutura ainda a desenvolver, e a gente não precisa crescer a taxas chinesas, vamos dizer assim, para que esse investimento se torne atrativo. Ele já é atrativo, mesmo que a gente não tenha um crescimento tão pujante. Secretário, a senhora já antecipou um pouco a resposta à minha pergunta nessa sua resposta, mas eu queria explorar novamente esse seu conhecimento e o fato de a senhora ter feito vários roadshows, tanto na Ásia, quanto no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos. A senhora teve esse contato, a senhora teve essa interlocução quase permanente com esses operadores, com esses players de diversas regiões do globo, e eu queria estender um pouco essa tua resposta para sentir a sua percepção desses operadores, desses investidores e desses players que estão olhando para o mundo pós-pandemia, os mercados e os países, as regiões do mundo que têm um potencial de uma retomada, conforme a senhora disse, no caso da infraestrutura, o país tem um gap que nós todos conhecemos, de investimento em diversas áreas, telecom, saneamento, a senhora mencionou, mas tem outros setores, setor elétrico, enfim. Se a senhora entende que os feedbacks que a senhora tem recebido desses interlocutores de outros países com os quais a senhora mantém relação, se eles indicam que o país pode ter um olhar diferenciado nesse momento de pós-crise, passando o pico e na retomada. Eu pergunto isso porque nós temos uma crise com características muito diferentes das anteriores. É uma crise de demanda racionalizada por uma questão sanitária. Então, essa demanda, de alguma maneira, está reprimida e, em algum momento, ela vai se apresentar. E aí, nesse momento que a demanda estiver se apresentando novamente,
quem estiver melhor posicionado pode fazer essa injeção de recursos que nós estamos precisando para a retomada. Queria ouvi-la sobre se essa percepção, se a senhora enxerga essa percepção dos investidores internacionais em relação ao país. Perfeito, sim. Nos nossos roadshows, essas tantas viagens e conversas com investidores por vários países, o que chama a atenção na conversa? É um país, por óbvio, muito grande, portanto, com muitas oportunidades e com oportunidades sequenciadas. Então, um investidor, por exemplo, do setor portuário, que ainda não atua no Brasil, não tem investimentos no Brasil, ele pensa, bom, vou ter que estudar a legislação brasileira, vou ter que estudar mercado brasileiro, vou ter que formar uma empresa no Brasil, porque para participar do leilão você tem que constituir uma empresa aqui, né, uma SPE, vou ter que me juntar provavelmente com algum tipo de investidor local, algum tipo de construtora ou ir atrás dos equipamentos. É um esforço grande por um ativo, por um único porto que está sendo disponibilizado, um único terminal portuário ou 2 terminais portuários que eu sei que é um mercado disputado já no Brasil. Por que eu vou me aventurar no Brasil nesse sentido? E o que a gente tem mostrado e que tem repercutido muito bem lá fora é que a quantidade de projetos sequenciados é impressionante. Então, em 2019, nós leiloamos 12 aeroportos. Em 2020, a previsão são 22. Aí você pensa, parou aí, né? Não, 2021 a gente tem mais 22 ativos para estruturar e leiloar. E não são ativos pequenos. Já venderam Guarulhos, né? Já teve a concessão de Brasília Capital, Galeão. Então agora a gente está falando de aeroporto pequeno? Não. Congonhas é um dos maiores aeroportos do país, ainda não foi concedido. O Santos Dumont, por mais que tenha ali a restrição física, aeroporto super movimentado, passa de 11 milhões de passageiros ano, com um grande potencial ali de atração de players interessados. O aeroporto de Manaus, um dos mais relevantes do ponto de vista da carga. O aeroporto de Campinas, que deve estar voltando aqui para a carteira do PPI para a estruturação de uma nova concessão, um ativo super importante também do lado da carga, dos passageiros, da conexão. E isso vai perpassando outros setores. No setor portuário, 2019, foram 13 arrendamentos portuários leiloados e nós estamos estruturando mais de 18 terminais na carteira do PPI neste momento e discutindo. Ontem mesmo eu estava trocando mensagens porque já tem uma demanda de inclusão de novos projetos na carteira. A gente segue permanentemente abrindo consultas públicas no setor portuário, fechando consultas, mandando projetos para o Tribunal de Contas, tendo ok do Tribunal de Contas, publicando editais em diferentes portos do Brasil, desde o norte, ali no Amapá, Maranhão, Itaqui, Porto da Bahia, Maceió, até Paranaguá, no sul do país. Então, muitas oportunidades de investimento. Quando a gente vai para o setor rodoviário, não é uma rodovia, 2 rodovias, são 18 mil quilômetros de rodovias em estruturação no Brasil. Sendo uma delas, por exemplo, a Dutra, né, que a gente sabe que tem um potencial gigantesco, que só a Dutra prevê 17 bilhões de investimentos, só na nova Dutra. A carteira de ferrovias é gigantesca, até porque o ministro Tarcísio está comprometido com a duplicação da participação do modal ferroviário no Brasil. Então, hoje, se é 15%, ele quer chegar a 30%, e está fazendo isso não só com projetos Greenfield, como a Ferrogrão, mas também com projetos que já estão com obras adiantadas pela Valec, no caso da FIOL, e renovações, né, de ferrovias, que é o que a gente está vendo, a discussão da Malha Paulista e a possível assinatura muito em breve da renovação da Malha Paulista. Então, para todos os setores, geração de energia, são no mínimo 2 leilões por ano, que têm sido super competitivos e têm diversificado muito a matriz brasileira, cada vez mais projetos verdes, né, no sentido de energia eólica, energia fotovoltaica. A gente tem avançado muito nesses projetos de geração de energia, que são projetos sustentáveis. Os leilões de transmissão de energia, o que nós tivemos em dezembro do ano passado, foi um dos mais concorridos que nós já tivemos, com o maior deságio da história do setor. Então, é um país que, quando o investidor que não está aqui olha para o Brasil, ele fala, it's happening, né? Não é uma promessa de um governo que está com um plano fantasioso num PowerPoint e que nunca vai sair do papel. Eles estão fazendo. No ano passado, em 2019, foram 36 leilões em diversos setores que
Só esses contratos, ao longo dos anos de contrato, vão trazer para o Brasil mais de 440 bilhões de reais de investimento. E depois você tem toda uma cadeia de outros investidores por trás, porque quando eu falo de rodovia, você vai ter ali todo o asfalto e todos os insumos necessários que vão ser adquiridos, que vão ser produzidos, todos os equipamentos, todas as máquinas, o setor de construção, a aquisição de equipamentos, de tecnologia, etc. Então, é um efeito multiplicador na economia brasileira tremendo, que vai atraindo outros investidores. Às vezes eu faço seminários fora do país sobre um investimento num porto ou num aeroporto e vem conversar comigo uma empresa de tecnologia. E eu pergunto, não, mas aqui a gente está falando sobre esse projeto aqui. Ele já está lá na frente pensando que ele vai vender tecnologia para esse investidor que vai ganhar esse contrato e ele já está interessado lá na frente em conseguir acessar esse mercado. Então, é um círculo virtuoso de projetos que tem início, meio e fim e principalmente que tem continuidade e que a gente tem demonstrado um ambiente de segurança, de maturidade regulatória, de segurança jurídica, em função do interesse desses investidores de seguirem investindo no Brasil. É uma curva de aprendizado, o Brasil não nega que algumas rodovias lá atrás foram mal calibradas, não nega que alguns aeroportos lá atrás foram mal calibrados e estão sendo devolvidos, mas até para isso houve maturidade institucional e regulatória e o Congresso atuou também junto com o Executivo para deixar clara a regra do jogo. Não performou, não cumpriu o contrato, tem a opção da devolução amigável, vamos relicitar esse contrato e trazer um novo investidor. E no fim das contas, para o usuário, o importante é que aquela infraestrutura seja desenvolvida, que o serviço seja prestado com qualidade e que as coisas aconteçam. Então, às vezes eu vejo algumas críticas, se concessão fosse bom, não quebrava, olha o que aconteceu em Campinas, né, em Viracopos. Mas, queira ou não, é o aeroporto mais bem avaliado do Brasil permanentemente, né? Eles fizeram os investimentos, ampliaram a infraestrutura, melhoraram o nível de serviço e permanentemente tem sido um dos aeroportos mais bem avaliados. Então, se financeiramente o projeto não parou de pé, o governo está aqui para ter essa negociação, ter o desenvolvimento de uma nova concessão para que o usuário não fique na mão. Mas certamente, se ele pudesse escolher entre ter acontecido o leilão lá atrás ou não, lembre-se que Campinas era um aeroporto que o sonho do usuário era ter uma ponte aérea, era ter um finger, né? Era não tomar chuva ao embarcar. E hoje é um aeroporto daquela dimensão que as pessoas, o tipo da reclamação mudou para eu caminho muito, o aeroporto ficou muito grande, de um portão para o outro, muitas vezes eu tenho que sair correndo e fazer um Cooperzinho ali no aeroporto, ou seja, se tornou um bom problema, né? Estamos com a oferta adequada de infraestrutura. Correto. Secretário, eu queria agradecê-la novamente pelo seu tempo, pela sua atenção com o Jota, os nossos assinantes. Queria deixar aí um espaço para suas considerações finais e desejar aí um bom trabalho à frente do PPI. Muito obrigada. Acho que, como palavras finais, dizer que o PPI, o governo federal como um todo, segue muito dedicado a esse esforço da estruturação das concessões, das PPPs, das privatizações. Não tem crise que nos impossibilite de fazer o que tem que ser feito para que no momento certo a gente possa ter todos esses leilões, esses investimentos acontecendo. Nós acreditamos muito nessa agenda de investimentos privados para retomar o crescimento, para melhorar a competitividade do Brasil, para levar o Brasil para outro patamar. Então, seguimos firmes aqui. No site do PPI nós temos muitas informações sobre os projetos e nós seguimos à disposição também de todo e qualquer investidor que quiser conhecer melhor a nossa carteira. E para não perder a oportunidade da divulgação também, estados e municípios, estamos aqui para vocês. Queremos estruturar os projetos de saneamento, de resíduos, de iluminação pública, de mobilidade. Acreditamos nas parcerias. Hoje eu publiquei feliz que eu vi que o leilão de PPP de iluminação pública de Angra dos Reis está mantido, vai acontecer nos próximos dias, já tem 3 interessados inscritos. Eu acho isso excepcional, que a gente consiga manter a agenda de parcerias também no âmbito dos subnacionais. E a gente está com um chamamento aberto no setor de resíduos. Quem quiser participar, os prefeitos, os consórcios que quiserem participar, o governo federal ajuda com tudo. A gente faz os de
de viabilidade, minuta, edital e contrato, ajuda na condução da audiência pública. O que a gente quer é acabar com os lixões, trazendo parceiros privados para esse setor de resíduos. Contem conosco. Então, fica a propaganda aí. Obrigada, viu? Obrigada, secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, Marta Cellier, que nos atendeu com atenção direto ao lado do Palácio Planalto, inclusive no intervalo de uma reunião. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço também ao nosso repórter em Brasília, o Bernardo Gonzaga, pela participação, e aos assinantes e convidados. Lembrando que amanhã nós voltaremos com mais um webinar às 18 horas. O entrevistado será o apresentador de TV e empresário Luciano Huck. A todos uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.